9h28. Vamos voltar lá para os Estados Unidos para falar com o Eliseu Caetano, que tem mais informações. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, pediu para que o Brasil reconheça Edmundo Gonçalves como presidente eleito. É um reforço de um pedido que já foi feito anteriormente, mas talvez não oficialmente, né, Eliseu Caetano? Exatamente, Lívia. Dessa vez foi feito oficialmente durante uma videoconferência entre Maria Corina e Edmundo Gonçalves com a Câmara dos Deputados aí do Brasil. Essa declaração não chega a pegar todo mundo de surpresa, mas reforça o comprometimento da oposição lá na Venezuela em fazer com que Edmundo Gonçalves seja aceito oficialmente pelas nações globais como o presidente eleito daquele país. Agora, bom dia, Lívia, para você, para o Colombo, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Nesse momento, 7 horas da manhã, com 29 minutos aqui na capital americana, temperatura na casa dos menos 4 graus Celsius, e repercute também aqui nos Estados Unidos esse pedido oficial da Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, que pediu para que o Brasil reconheça Edmundo Gonçalves como presidente eleito da Venezuela. Essa foi mais uma tentativa da oposição em pressionar Nicolás Maduro em aceitar uma transição pacífica de poder. Essa declaração, como eu disse, foi feita durante uma videoconferência, uma audiência virtual, portanto, oficial, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados no Brasil, onde Maria Corina participou virtualmente ao lado de Gonçalves. A oposição venezuelana afirma que tem evidências de que Gonçalves venceu, sim, as eleições presidenciais de julho de 2024, e isso de forma legítima. Enquanto Maduro não apresentou provas que sustentem a sua reeleição. Esse apelo ocorre em meio a uma crise política agravada na Venezuela após a eleição onde Nicolás Maduro foi acusado de fraudar as urnas, os resultados, para se manter no poder. Em um regime que já enfrenta duras críticas dos direitos internacionais por violações de direitos humanos e colapso econômico. A oposição venezuelana, segundo os analistas, tem buscado apoio internacional para fortalecer, portanto, a legitimidade deles e pressionar Maduro a deixar o cargo em conformidade com a Constituição da Venezuela. Além disso, o pedido também reflete tensões, de acordo com esses analistas políticos aqui nos Estados Unidos, nas relações entre Brasil e Venezuela, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que mantém uma postura de reconhecer estados e não governos para evitar aí rompimentos diplomáticos. Ainda assim, a oposição venezuelana espera que o Brasil possa exercer um papel um pouco mais ativo ao lado de outras nações globais que reconhecem Gonçalves como o verdadeiro vencedor, das eleições de 2024. Eu volto ao estúdio do Jornal da Manhã. Obrigada, Eliseu. Até já já. Deise, Beraldo, começando com a Deise, a gente já sabe a posição do governo brasileiro em relação às eleições na Venezuela. Sem a comprovação de que houve a vitória de Nicolás Maduro, sem a apresentação das atas, não há um reconhecimento da vitória dele, mas também não há uma condenação pelo que está acontecendo lá no país. E a partir do momento que Maria Corina Machado pede o reconhecimento do governo brasileiro da vitória de Edmundo Gonçalves na Câmara, onde há muitos parlamentares de oposição ao governo, talvez não vai haver uma mudança de posição por parte do Itamaraty, mas que isso pode inflamar essas críticas da oposição ao governo, isso pode, né? Como você avalia isso? Lívia, Beraldo, tem uma questão que é muito importante aqui. O Itamaraty, ele sempre vai optar por ser o mais neutro possível. Essa é a função dele. Mas o presidente Lula deveria se posicionar mais criticamente em relação ao que acontece na Venezuela. Isso é fato, ele não consegue fazer isso porque a gente entende que existe um apreço pessoal pela figura do Maduro, né? A gente tem que lembrar que no primeiro ano de governo Lula, o Lula recebeu o Maduro aqui no Brasil com ares de chefe de Estado, mas me causa estranheza porque um presidente que quer se posicionar como um líder do Sul global acaba se posicionando sobre questões da guerra no Oriente Médio, da guerra da Ucrânia, inclusive às vezes interfere sobre relações relacionadas aos Estados Unidos, mas não aos seus vizinhos.
né, criticam o Milei, mas por que não criticar o Maduro? Então, eu acredito que nesse jogo todo perde o presidente Lula. As questões que ele deveria se posicionar, que ele deveria ser mais enfático, ele não critica. E aí, vamos combinar, né? A Venezuela não é uma democracia. Está mais do que na hora do presidente assumir essa postura mais crítica e dar um posicionamento, já que ele quer ser esse líder do Sul Global. Ele não vai ser um líder interferindo em relações na guerra da Ucrânia, mas sim em questões relacionadas à América Latina. Pois é, Deise, mas aí entra essa maior incoerência do governo brasileiro, porque ao mesmo tempo que no Brasil coloca a defesa da democracia e o respeito ao resultado eleitoral como tema central dessas discussões, sobretudo na arena política que acontecem, onde o judiciário brasileiro tem tido uma visibilidade imensa, justamente para se colocar como um grande defensor da democracia, com o apoio do atual governo brasileiro, a gente vê essa gigantesca omissão diante de uma eleição que claramente foi fraudada e um candidato derrotado que se recusa a sair do poder, utilizando um Supremo Tribunal Federal completamente manipulado, aliado nessa estratégia de tomada do poder por parte de Nicolás Maduro. Essa incoerência é percebida pelo mundo inteiro. Os líderes sérios do mundo estão vendo como o Brasil está ficando pequeno do ponto de vista diplomático. E aí, só para terminar, a gente precisa lembrar a ironia que existe nisso, porque da eleição deste governo se dizia: o Brasil voltou, o Brasil será respeitado internacionalmente outra vez. Mas vejam só no que deu.